Mas não devemos esquecer que a atividade turística é aquilo que alguém dizia, uma constelação de vários setores. E nem todos os setores crescem à mesma velocidade. Os restaurantes crescem à velocidade. E são todos eles importantes para a atividade turística. Desculpe, eu estou sempre a interromper os convidados. Qual é a diferença? A diferença? Quais são aqueles que ganham mais e quais são os que A diferença é que os indicadores que saltam à vista e que toda a gente fala e que toda a gente escreve são indicadores que têm a ver com o alojamento turístico. Tem a ver com isto. Nós o que falamos é dormidas, hóspedes e proveitos do alojamento. Não há indicadores, não se trabalham indicadores no que diz respeito à restauração. E, portanto, no que diz respeito à restauração, os indicadores que nós temos são pagos. O que é que a Aresp fez? A Aresp fez recentemente o seu congresso, dia 11 e 12 de outubro, e aproveitou para, em conjunto com o Nilson, fazer um barómetro da restauração para tentarmos pôr o dedo na ferida para percebermos exatamente o estado em que está a restauração. Alguns dados são relevantes, designadamente, não vou passar por estudo, mas só para centrar a nossa conversa, posso-vos dizer que 36% dos inquiridos esses que são empresários da restauração, nos dizem que no primeiro semestre tiveram uma quebra acentuada de receitas. O universo de pessoas que foram ouvidas. Foram cerca de um painel de cerca de 400 representativo do território, não foi específico de uma região só. Também posso dizer que 42% destes indivíduos diz que está pouco confiante para o segundo semestre e 80%, que é um dado curioso, diz que isto tudo resulta da perda de poder de compra do consumo interno. Tudo isto, além da perda de poder de compra, nós não nos podemos esquecer que era isso que eu queria fazer, o histórico, que não devemos perder de vista. Estas empresas foram aquelas que foram mais afetadas por uma pandemia, que parece longínquo, mas foi há pouco tempo. Depois fomos afetados por uma inflação, sobretudo alimentar, que tem um impacto tremendo nas atividades, as taxas de juros. Estamos agora a pagar os empréstimos Covid, que, como sabem, o banco nos coloca sempre grandes entraves à reestruturação da dívida e está a ser muito difícil para as micro e pequenas empresas fazerem face a estes entraves. Tudo isto fez com que aquelas empresas que tiveram capacidade de ajustar o preço ao consumidor fizeram, mas nem todas o conseguiram fazer, porque isto é um equilíbrio difícil. Se aumentamos o preço ao consumidor, nós estamos com um consumidor que tem pouco poder de compra, estamos a diminuir o consumidor não por os nossos espaços. Agora, aquela restauração mais dependente do mercado interno, mais localizada em locais menos turísticos, tais residenciais, em que a procura é local, é evidente que estão em sofrimento. Posto este parênteses, que eu acho que é importante para sabermos onde é que nós estamos, é muito importante que o orçamento seja, de facto, um instrumento de política económica para nós e que, de facto, vise o crescimento económico. E é aqui que temos algumas preocupações, porque se é verdade tudo aquilo que já ouvimos hoje aqui durante a manhã, de facto, este orçamento não vem agravar a carga fiscal, também não vem, é um facto, mas também coisa difícil e que é sou justificável para o crescer, às vezes não somos para o crescer. Mas também é verdade que no que diz respeito ao alívio fiscal, também já ouvimos aqui pessoas muito mais entendidas do que eu a dizer que o alívio é muito diminuto, é muito tímido, e especialmente para aquilo que diz respeito às nossas micro e pequenas empresas, é muito técnico. E é aí que nós temos as nossas preocupações. Já para voltar assim. As medidas, vamos lá ver. Havia uma questão que era muito preocupante, que era de facto esses 400 mil pessoas que entraram no nosso país e que não estavam de forma regular. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas estavam com manifestações de interesse e que já estavam a trabalhar. Portanto, é preciso saber. Estavam a descontar, e que estavam a descontar, que estavam a fazer associar. Portanto, é preciso resolver essas situações. Mas não podemos deixar de receber imigrantes, porque esses 400 mil não vão resolver o problema do turismo. Pode, aliás, nós, áreas, como eu dizia há pouco, nós fizemos diagnóstico, mas também temos sempre a preocupação de fazer propostas e apresentar soluções e discuti-las. Claro. E nós apresentámos 25 medidas no âmbito deste orçamento de Estado, distribuídas por 4 eixos diferentes. A fiscalidade, o apoio ao investimento, a recapitalização das empresas e, precisamente, emprego, qualificação e inclusão dos imigrantes. E, portanto, nós temos várias medidas nesta área que, de facto, não vêm contempladas no orçamento. Assim, a propósito dos imigrantes, a não ser a formação, o governo, mas não tem a ver propriamente com o orçamento, porque já havia uma medida que já estava em curso e que esperemos que seja alargada.
mas também estamos um bocadinho na expectativa de saber o que é que vai dar as últimas alterações à legislação, que ainda não temos frutos dessas alterações. Sim, uma apresentação, mas que ainda não está materializada. Que ainda não está materializada e que nós queremos acompanhar, queremos fazer parte do processo, porque há uma das vertentes em que incluem e bem as associações e as confederações e, portanto, nós queremos fazer parte desse processo, porque o grande problema não é só resolver aqueles que cá estão, mas é não impedir que mais entra. E aí é que nós temos esta grande dificuldade, porque ao entrarem apenas no visto de trabalho e dependermos só dos consulados, temos as medidas também que nós temos no orçamento é por exemplo, a questão da habitação. Não chega a nós trazermos os imigrantes de forma legal e controlada. Nós temos que os incluir de forma digna. E incluir de forma digna é dar uma habitação. Se nós já temos um problema de habitação até para quem reside em Portugal, quanto mais para os imigrantes. Temos algumas propostas que não foram sequer discutidas, que não foram sequer acolhidas e que nós vamos continuar a fazer. A questão dos aumentos salariais que este governo implementou. O aumento do salário mínimo. Dos salários mínimos e, sobretudo, o salário médio. A ARESP foi uma das associações que, desde o início, manifestou a sua completa concordância relativamente ao aumento do salário mínimo. Ainda nem as confederações tinham pronunciado sobre o tema, já a ARESP estava a dizer que não podemos fazer outra coisa. Temos que melhorar o salário mínimo e, sobretudo, o salário mínimo. Não adianta nós estamos a mexer no salário mínimo se às tantas estamos a aproximar todos os restantes salários. E nós já estamos a fazer trabalho de casa. Nós já acabamos de fechar uma convenção coletiva com uma área da restauração em que estamos acima do salário mínimo e que em todos os níveis nós estamos a fazer um aumento igual, portanto não estamos a juntar outros setores mais ricos. Mas isto é uma preocupação séria desta instituição e nós temos feito um esforço enorme. Mas espera, deixa-me só recordar, para isto e para continuarmos neste esforço, que tem sido imenso, aliás, o turismo tem dado provas de que tem tido um aumento médio maior do que todas as outras atividades em termos de aumentos salariais, também porque tem uma base inferior e, portanto, é exato. Mas para isto acontecer, nós precisamos de criar riqueza. Nós precisamos de ser produtivos e lá vamos manter o orçamento. O orçamento precisa de criar condições. Mas eu hoje faço o papel socialista e as instalagens que se pagam nas escolas. É uma pedrinha no sapato do setor, não é uma pedrinha, é um pedregulho. E porquê? Porque o setor de facto tem alguma dificuldade em perceber estas decisões que têm sido tomadas. Como sabem, houve em 2016 a reposição da taxa intermédia aos serviços de alimentação e bebidas, ficando de parte algumas bebidas. O ano passado houve uma extensão e continuamos este ano com os refrigerantes e as bebidas alcoólicas fora da taxa intermédia e mantém-se a taxa máxima. Nós não entendemos. Não diga que é por causa do açúcar, não diga que é por causa do açúcar, mas já nos disseram isso sucessivamente, questões de saúde pública, não pode ser, porque senão não tínhamos, por exemplo, só para dar um exemplo, o vinho a 13% no retalho e está a 23% na restauração, portanto é só uma questão de saúde pública. O produto nacional é um produto internacional. Não, mas disse-me que era uma questão de saúde e foi isso que nos foi ser dito. E eu estou a responder, não pode ser uma questão de saúde, porque senão não tínhamos taxas diferenciadas consoante onde está a venda, portanto, não faz sentido nenhum. Estas diferenças de taxas só confundem o consumidor, confundem o empresário e achei curioso, há pouco dizer que havia uma autorização legislativa a propósito do IVA dos 6% e que se esperava que se concretizasse. Nós tivemos uma autorização legislativa em 2017, 2018, 2019, 2020. Estamos à espera ainda a reposição total das bebidas do mundo. Eu vou fazer um desafio que vai estar em dia só Exato. Vou fazer um desafio que 10 segundos cada um para seguir isto em orgulhoso, porque se faz estar com a gente, eu agradeço, nós que eu agradeço, com um pedido, uma ideia que estava a ver concretizada na especialidade em 2025. São 10 segundos, não quero mais 10 segundos. Já que estamos a falar da IVA, de facto gostava que, e a RESP, obviamente, gostava que, de uma vez por todas, os 13% fossem estendidos a todas as bebidas, como sempre foi o objetivo desde o início da medida.